Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar falando de sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, só que a gente vai usar um método novo para responder ele, certo? Primeiro a gente fez aquele método do experimento, de ir testando e formar o gráfico, depois a gente fez o método da substituição e agora nós vamos ver o terceiro método, que é um método algébrico, o método da soma. Método da adição. Como é que é isso? Primeira coisa que nós temos que observar quando a gente vai responder um sistema de equações utilizando o método da adição é que as minhas duas equações dos sistemas elas têm que estar organizadas. O que é isso? X embaixo de x, y embaixo de y e parte numérica embaixo de parte numérica. Eu só vou conseguir fazer a minha adição se essa organização estiver feita de forma correta. Então, mais uma vez, x embaixo de x, y embaixo de y, número embaixo de número. Ok? Por que essa organização é tão importante? Porque nós vamos fazer uma soma desses termos. E eu não poderia somar x com y nem y com x, porque eu não sei qual é o valor deles. Lembra lá de quando a gente fala de monômios? Só pode somar se as letras forem iguais e os expoentes forem iguais, certo? Então, x igual a x, y igual a y. Aqui não tem parte literal, aqui também não, então tá ok. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer uma adição. Como é que vai ser essa adição? Bom, se eu tenho 5x e eu somo com 2x, eu vou ter 5x mais 2x, 5 mais 2, 7. E vou repetir o meu x. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que o que eu observo? Aqui em cima eu tenho 3. Aqui embaixo também eu tenho 3. Só que o 3 aqui é positivo e o 3 aqui é negativo. Como é que eu faço a adição de sinais contrários? Eu conservo o sinal do maior e faço o maior menos o menor. Tá, mas nesse caso não tem um maior, eles dois são iguais. Então, quando eu tenho, se a gente lembrar lá dos números inteiros, quando a gente estudou, quando eu tenho o mesmo valor e eu tenho sinais diferentes, eu digo que esses números são opostos. O que é isso? Tem o mesmo valor numérico, porém o sinal é oposto. E aí o que eu digo? Se eu tenho 3 e eu tiro 3, vai me sobrar alguma coisa? Não vai. Se eu tenho 5 e eu tiro 5, vai me sobrar alguma coisa? Não. Então, se eu tenho 3y e eu tiro 3y, não vai me sobrar nada. Então, automaticamente, a gente pode cancelar. Quando eu tenho valores na minha adição em que os valores são iguais, a parte numérica é igual, a parte literal é igual e os sinais são diferentes, eu digo que eles são opostos. Então, eles dois se anulam. Então, o que eu vou ter? 2 mais 5, 7. Esses dois se anulam, então eu vou repetir o meu sinal de igualdade, certo? E agora o que eu vou ter? 21 mais 14, que vai ser igual a 35. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos que 7x é igual a 35. Então, agora a gente tem como encontrar esse valor de x facilmente. Então, o meu x vai ser igual a 35. Esse 7 que estava multiplicando, ele vai mudar de lado. Então, ele vem fazendo o oposto da multiplicação, que é a divisão. Então, o meu x vai valer quanto? Quanto que é 35 dividido por 7? 5. Então, encontramos a primeira parte do par ordenado que satisfaz esse sistema da equação, que é o valor de x. Agora, de posse do valor de x, a gente tendo o valor de x, a gente pode encontrar o valor do y usando qualquer uma das duas equações e substituindo no lugar de x, colocando 5. Vamos fazer isso agora no próximo passo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma das duas equações e vamos substituir o valor do x. Tanto faz ser a primeira como a segunda.
Não tem problema não, a gente pode pegar qualquer uma das duas, certo? Então vamos pegar essa segunda aqui, que é menor. Eu vou ter 2x menos 3y, que é igual a 14. O valor que a gente encontrou foi do x, que foi igual a 5. Então, no lugar do meu x, eu vou colocar, ao invés de ser 2x, eu vou ter 2 vezes 5. Esse 5 está no lugar do x. E vou repetir tudo. 2 vezes 5 dá quanto? 10. Então, nós vamos ter 10 menos 3y, que vai ser igual a 14. Menos 3y vai ser igual a 14. O 10, que era positivo, passa para o outro lado negativo. Então, eu vou ter menos 3y, que é igual a 10. 14 menos 10, 4. 4 positivo. Agora, para mim eliminar isso aqui, eu multiplico por menos 1, para tirar esse sinal negativo aqui de onde tem a variável. E aí, como é que vai ficar? Fica o mesmo valor, apenas inverte o sinal. O 3y, que era negativo, agora fica positivo. E o 4, que era positivo, agora fica negativo. Então, eu tenho 3y igual a menos 4. Então, y é igual a menos 4. O 3 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Professor, preciso dividir? Não, posso deixar em forma de fração. Então, nós encontramos aqui o valor do y e já havíamos encontrado o valor de x. Então, quem que é a nossa solução? A nossa solução é o seguinte par ordenado. X é igual a 5 e y é igual a menos 4 sobre 3, ou menos 4 terços, certo? Só repetindo, o que nós fizemos? Fizemos a soma algébrica, vimos que esses dois valores são opostos, eles têm o mesmo valor com sinal contrário, então eles se anulam. Aqui vai dar zero, então não tem por que eu colocar zero aqui, eu só cancelo eles direto. Eu tenho 7x igual a 35, resolvendo isso a gente acha que x é igual a 5. Eu escolho ou a primeira ou a segunda, no caso eu escolhi a segunda, mas se eu tivesse escolhido a primeira ia dar a mesma coisa. E no lugar do x eu vou colocar o valor dele, que é 5. Aí vamos resolvendo a equação, como a gente sabe, e encontramos que o y vale menos 4 sobre 3. Então, quem que é a minha solução? O primeiro é o valor de x, está aqui o primeiro número do par ordenado. O segundo é o valor de y, está aqui o segundo número do par ordenado, certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Pessoal, nesse próximo exemplo aqui, o que a gente percebe? No exemplo anterior, de cara, quando a gente analisava as duas equações, a gente percebia que tinha um termo que era oposto. Ele tinha o mesmo valor e o sinal contrário. Agora, se eu observar o que eu tenho? A equação está organizada. X embaixo de x, y embaixo de y, parte somente numeral, embaixo de parte somente numeral. Não tem parte literal. Beleza. Mas aí eu vou analisar. Aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 4x, os dois positivos, então eles não são iguais, não são opostos. Aqui eu tenho sinais opostos, porém os valores não são iguais, certo? Então, será que eu posso usar algum artifício matemático para que eu possa tornar algum termo oposto ao outro? Posso. Por exemplo, eu sei que se eu multiplicar o 2 por 3, eu vou ter 6. E se eu multiplicar o 3 por 2, então eu também vou ter 6, certo? Mais uma vez, se eu multiplicar o 3 por 2, eu vou ter 6. Se eu multiplicar o 2 por 3, eu vou ter 6. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar toda essa primeira equação por 2
e toda a segunda equação. Vou colocar o pontinho no lugar do x de vezes para a gente não confundir, tá? E vamos multiplicar toda a segunda equação por 3, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, ó? Como é que vai ficar o meu novo sistema de equação? Ele vai ficar o seguinte: 5x vezes 2, ó. Esse eu vou multiplicar aqui, ó. Esse eu vou multiplicar aqui. E esse eu vou multiplicar aqui. Da mesma forma, eu vou fazer com a segunda. Então, ó, 5x vezes 2 vai dar 10x. Então, eu vou ter 10x, certo? 3x vezes 2, então eu vou ter mais 6y, desculpa, 3y vezes 2, então eu vou ter mais 3y. 3 vezes 2, 6, repete o y. Igual 2 vezes 2, 4. Pronto. Essa equação, ela tem o mesmo, ela é equivalente à equação de cima. Elas são equações equivalentes. O que a gente fez? A gente multiplicou toda ela por 2. Então, nós vamos multiplicar agora toda a segunda equação por 3. Ah, professor, mas por que escolheu o 2 e o 3? Porque eu sei que se eu multiplicar 3 vezes 2, eu vou ter 6. E se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou ter 6. Por isso que a gente escolheu esses números. Então, ó, 3 vezes 4, 12. Repete o x. Mais 3 com menos 2, então eu já sei que vai dar negativo, porque os sinais são diferentes. 3 vezes 2, 6, e repete o y. E 3 vezes 6, 18. Certo? Então, esse sistema de equação é equivalente ao primeiro. O que nós vamos fazer agora, ó? Vamos ver se a gente consegue responder ele pelo método da adição. Se a gente fez essa multiplicação para tornar ele compatível, tendo dois termos opostos, ó, agora eu tenho o 6y que é positivo e o 6y que é negativo. Então, eles são opostos. E aí, eles dois, ó, se anulam. E agora, o que eu vou ter, ó? Eu vou ter 10x com mais 12x, então eu vou ter 22x, certo? Que vai ser igual 4 mais 18, 22. Então, o meu x vai ser igual a 22. Esse 22 que estava aqui vem para cá dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 1. 22 dividido por 22 é 1. Então, o meu x vale 1. Terminamos de responder? Não, a gente só encontrou a primeira parte do par ordenado, não é isso? Agora, vamos fazer outro passo. Qual foi os passos que a gente fez aqui agora? Primeiro, a gente multiplicou as duas equações para que elas tivessem um termo oposto. E aí, encontramos esse 6y como oposto, porque tem um valor positivo, um valor negativo, eu posso anular os dois. Daí, a gente somou 10 mais 12 dá 22, 4 mais 18 dá 22. Bom, se 22x é igual a 22, então x é igual a 1. Encontramos o primeiro número do par ordenado. Agora, nós precisamos encontrar o valor do y. Próximo passo. Como vamos fazer para encontrar o valor do y? Eu vou escolher qualquer uma das duas equações. E no lugar do x, eu vou colocar o valor dele, que é 1. Eu vou pegar a segunda aqui, mas eu poderia pegar a primeira tranquilamente. Pode ser qualquer um aí, não tem problema. Eu vou escolher a segunda. E aí, eu vou pegar 4x menos 2y é igual a 6. E se vocês me perguntarem, professor, eu posso pegar uma dessas duas? Pode. Só que lembra do que eu disse para vocês, sempre que eu puder pegar a menor equação, vai ser melhor para mim. Então,
A menor equação é essa aqui, por isso que eu escolhi essa. Mas se alguém escolher a primeira, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. E agora eu vou ter 4 vezes, quem é o valor de x? 1 positivo menos 2y, que é igual a 6. 4 vezes 1, 4, menos 2y é igual a 6, certo? E aí eu vou ter menos 2y é igual a 6 menos 4. Por que menos 4? Porque o 4 estava aqui, quando ele muda de lado, ele vem com sinal trocado. Ele era positivo, agora ele vem negativo. E aí agora o que nós vamos ter? Menos 2y, que vai ser igual a 6 menos 4, 2. Tá, mas eu não quero o valor da incógnita negativo, eu quero positivo. Então eu multiplico tudo por menos 1, para quê? Só para trocar o sinal, a gente já viu isso. Quando eu tenho o valor da letra negativo, eu multiplico tudo por menos 1 para trocar o sinal. Então eu vou ter agora 2y, que era negativo, agora é positivo. E o 2, que era positivo, agora é negativo. Então o meu y vai ser igual a menos 2. O 2 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Então o meu y vai ser igual a sinais diferentes, resultado negativo, porque nós estamos falando de uma divisão. 2 dividido por 2, 1. Então, quanto que vale o meu par ordenado? A minha solução vai ser, primeiro, sempre o valor de x, 1, depois o valor de y, menos 1. Certo? Pessoal, se vocês me perguntarem o seguinte, professor, como é que eu sei que eu tenho que responder um sistema pelo método da adição ou pelo método da substituição, que a gente viu anteriormente? Na verdade, não existe isso de qual método você é obrigado a usar. Você escolhe o que for mais confortável para você. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que tiver termos opostos assim, como aqui, valores iguais, sinais diferentes, resolver pelo método da adição vai ser mais rápido. Ou quando você puder tornar esses termos opostos fazendo essa multiplicação dessa forma. Se em uma determinada situação for dar muito trabalho para tornar esses termos opostos, aí você opta por responder pelo método da substituição, como a gente viu na aula anterior, ok? Essa decisão vai ser feita por vocês, o que vocês se sentirem mais à vontade para trabalhar. São duas estratégias diferentes, porém as duas, se feitas das formas corretas, chegam ao mesmo resultado.